Paparazzo Rubro-Negro é um oferecimento Gávea News. Receba as notícias do Mengão no seu WhatsApp. Legos Containers. Espaço Rubro-Negro. Loja.flamengo.com.br. Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho e deixa aquele like maroto no vídeo. Chegou a hora da gente trazer para vocês a entrevista que a gente fez com o candidato à presidência do Flamengo pela chapa roxa, oposição, né? Rodolfo Landim. A gente vai começar aqui logo trazendo para vocês o tema de futebol, vai ser o primeiro tema de futebol, e a gente falou sobre muita coisa interessante, tá? Então não deixe de compartilhar também, é muito importante que você espalhe esse vídeo para que todos possam ver, mesmo você que não é sócio, você vai saber o que um dos candidatos, né, são dois mais cotados que a gente tem aí, que é o Landim e o Lomba, o que eles pretendem fazer com relação à contratação, Maracanã, estádio, tudo mais, tudo aqui no vídeo para vocês, com vocês aí agora a entrevista do Paparazzo Rubro-Negro, parceria com Zona Rubro-Negra, com Rodolfo Landim. Sobre o Renato Gaúcho, o Abel, você já os procurou? Tem alguma situação que possa falar sobre esse assunto de treinador? Paparazzo, olha, é óbvio que a gente vem aqui no nosso grupo já trabalhando há algum tempo, nós temos as nossas convicções, mas a gente tem mantido, obviamente, isso tudo em sigilo. E a razão principal é simplesmente porque o Flamengo está disputando um campeonato. E nós queremos que o Flamengo ganhe. Nós todos somos Flamengo. Nós não podemos, de forma nenhuma, entendeu? Ficar atrapalhando o trabalho de quem está lá no dia a dia. Agora a gente fica assim, estupefato ao ver, quer dizer, que enquanto nós, que estamos aqui de fora e temos as nossas convicções, ficamos protegendo o Flamengo, quem está lá dentro fica postando isso, inclusive, para fora e dizendo que está procurando outros técnicos, outras coisas. Eu fico imaginando, quer dizer, o nível de motivação que a atual equipe técnica do Flamengo está tendo. Simplesmente, é claro que para mim esse não é o momento de fazer isso. O Flamengo está 4 pontos atrás e a gente tem que acreditar, gente. Nós estamos aqui para o Flamengo ser campeão. Essa é o nosso lema aqui. O que a gente quer é que o Flamengo volte a ser campeão. Você procurou o Renato Gaúcho? Alguém ou não quer falar sobre isso? Não, eu não procurei o Renato Gaúcho e mesmo que tivesse procurado, eu não estaria conversando sobre isso. O que você acha dos nomes de Pity Martinez, Benedetto? Você já tem conversa com algum jogador? Já tem alguma coisa adiantada? Você pode falar alguma coisa pra gente sobre isso? Não, o que nós estamos fazendo aqui dentro do nosso grupo, quer dizer, estamos definindo as pessoas que vão fazer parte do nosso comitê do futebol e, obviamente, em cima disso aí, quer dizer, desse grupo que vai estar planejando o futebol conosco, nós vamos analisar o nosso plantel, identificar primeiro quais são aquelas posições. Tem algumas delas, gente, que é assim, é óbvio, todo mundo sabe, toda a torcida sabe, todo mundo sabe onde estão as fraquezas do Flamengo, tá certo? Então, a gente vai identificar, quer dizer, quais são as posições onde a gente vai ter que investir e depois nós vamos começar avaliando, quer dizer, a custo-benefício de cada um desses jogadores e em cima do orçamento que a gente tiver, planejar todos os movimentos que a gente vai ter para o plantel do próximo ano. Essa é a ideia. Já está saindo na imprensa mineira que o Cruzeiro quer repatriar o Everton Ribeiro. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Queria saber como é o seu posicionamento com relação a essa questão de alguns jogadores permanecerem, se vão sair. Você já tem alguma definição quanto à barca, coisa desse tipo? Então, de novo, quer dizer, falar especificamente sobre um jogador ou outro é complicado aqui, né, nesse momento, porque principalmente se a gente tivesse com intenção de não contar com o jogador. Mas no caso específico do Everton Ribeiro, eu posso dar minha opinião aqui, particular. É um jogador que, para mim, tem desempenhado bem. Agora, é uma discussão que a gente vai ter com o grupo todo do futebol e com as pessoas que vão estar dentro do departamento de futebol do Flamengo. Tem acompanhado a situação do Diego Alves, a confusão que teve lá. Qual o seu posicionamento sobre essa situação do Diego Alves?
Meu posicionamento é o seguinte, essa situação é muito estranha. Eu não sei se toda a verdade foi contada em cima disso, né? O que a gente ouve são algumas informações da imprensa. Para a gente poder emitir uma opinião, a gente precisa ouvir todos os atores que fazem parte desse processo. O que a gente viu foi um posicionamento do Flamengo, que o jogador se negou, o que saiu na imprensa, vamos dizer, estou contando o que saiu na imprensa, que o jogador teria se negado a viajar com o clube, o que de fato é uma falta muito grande. Agora, eu gostaria de ouvir o jogador antes de me posicionar, porque eu quero entender o lado dele da história. Eu gostaria de ouvir o lado do jogador também, né? Porque isso não tem sido. Eu ainda não ouvi o lado do jogador. Eu já ouvi um pouco o lado do Flamengo, mas eu não ouvi o lado do jogador. E eu acho que isso é muito importante também. Landim, me fala sobre a filosofia de jogo que vocês pretendem implantar desde a base. Como é que é isso? Como é que funciona essa questão? É diferente isso. Essa a ideia. A ideia é a gente ter uma forma do Flamengo jogar. Quer dizer, o Flamengo tem um estilo de jogo que ele seja, vamos dizer assim, colocado desde a base até o titular, quer dizer, o padrão de jogo do Flamengo, a forma do Flamengo jogar, aquilo seja, vamos dizer assim, uma marca registrada do clube e de acordo, vamos dizer assim, com as tradições do clube, onde o clube joga para ganhar. O que a gente quer sempre é um Flamengo vitorioso, né? No seu plano de governo, vemos uma criação de um comitê para cuidar dos assuntos de futebol. Quem seriam essas pessoas e o VP de futebol teria autonomia total? Bom, essa é uma pergunta muito boa, porque é o seguinte, primeiro que esse comitê é um comitê executivo, é um comitê que vai estar sempre reunido, e o vice-presidente de futebol é um membro desse comitê. Ele, na verdade, vai ser o sujeito que vai estar no dia a dia trabalhando com o diretor de futebol e junto com o departamento de futebol. Mas esse comitê não é um comitê para se reunir de vez em quando, é um comitê executivo que vai estar envolvido no dia a dia do futebol. Esse é o primeiro ponto, né? São pessoas que vão fazer parte desse comitê, que têm conhecimento de futebol, que têm histórico de futebol, e a gente acha isso importante porque a gente não quer deixar mais o futebol na mão de uma única pessoa. A gente viu a quantidade de erros que o Flamengo cometeu nesses últimos tempos. Por quê? Porque deixou toda a decisão do processo decisório do Flamengo de formação, de escolha de técnico, que na verdade, vamos deixar bem claro aqui, né? Escolha de técnico que a gente não teve. A gente não teve um técnico, apesar da falha de planejamento gritante do Flamengo, que não conseguiu colocar um técnico no clube de janeiro até abril desse ano. E quando, na verdade, acabou colocando um técnico, foi apenas uma pessoa, vamos dizer assim, promissora e tudo, mas que não tem, vamos dizer assim, o gabarito, eu diria, esperado para ser o maior clube do Brasil, né? Então, acho que isso aí ficou muito, vamos dizer assim, aquém do que o Flamengo precisava, né? Mas, só complementando a tua pergunta, você tinha falado mais sobre outra coisa? Qual seria a autonomia do seu vice-futebol? Então, a autonomia dele será grande, quer dizer, só que ele vai ser discutido dentro, os processos, as decisões vão ser tomadas dentro desse comitê executivo e ele será o elo de ligação e terá autonomia total para tocar suas decisões. Vemos aí um problema sério do Flamengo, né, para o Flamengo ter voz nas federações. O que o Flamengo precisa fazer para melhorar, né, essa voz dentro das federações, das principais federações aí, Conmebol, CBF, FIFA, tudo mais? Parazzo, o problema é o seguinte, cara. O que você está fazendo, quer dizer, a relação que você tem que ter com esses órgãos, tá certo? Tem que ser uma relação profissional. Você não necessariamente você precisa ser amigo das pessoas que estão lá. Na minha vida profissional, eu me relaciono com várias pessoas com as quais eu jamais convidei para ir na minha casa, por exemplo, tá certo? Mas eu consigo profissionalmente me relacionar com elas. Eu não posso colocar assim, a minha avaliação pessoal das pessoas acima, entendeu? Dos interesses do meu clube, em primeiro lugar.
Se é necessário para o Flamengo conversar com estas pessoas, eu necessariamente vou conversar sim, porque isto é importante para o Flamengo. Uma segunda coisa que eu não vou fazer, sob hipótese alguma, tá certo? Ao primeiro problema que eu verificar, eu correr para os jornais, porque não é nos jornais que você resolve os problemas. Entendeu? A minha vida profissional e pessoal me mostrou, tá certo, que os problemas são resolvidos com olho no olho. Então, se eu tenho algum problema com alguma entidade, se eu estou achando que alguma coisa está acontecendo de errado, primeiro eu vou procurar essas pessoas, tá certo? Vou conversar com elas, vou mostrar o meu ponto de vista, vou argumentar, vou procurar modificar isso. E eu não vou correr ao primeiro minuto para os jornais para poder reclamar, porque senão você cria uma coisa que é natural, que é uma má vontade contra o clube. E é isso que eu tenho visto. Eu tenho visto o Flamengo, ao primeiro sinal de qualquer problema, correr para os jornais e reclamar. E não é essa a postura que a gente entende que precisa acontecer. É claro que pode chegar um momento que isso possa extravasar, mas é claro que não é da forma como que o Flamengo tem se comportado ultimamente. Temos uma pergunta aqui de um torcedor do Espírito Santo, da Flapixaba, o Rodrigão, né, da Embaixada Flapixaba. Ele quer saber qual a sua opinião, como vai ser tocada na sua gestão a questão das embaixadas, consulados, voto à distância, torcedor off-Rio, né, sócio off-Rio no caso. Como você vai lidar com tudo isso? Rodrigão, grande abraço aí para a turma aí no Espírito Santo. Se Deus quiser, em breve vamos estar juntos aí. Rodrigão, a gente acha que as embaixadas são tão importantes porque, na verdade, elas difundem, vamos dizer assim, o nome do Flamengo fora do Rio de Janeiro, que a gente vai criar, inclusive, pela primeira vez, uma vice-presidência de embaixadas dentro do Flamengo. A gente já comentou sobre isso no dia do lançamento da nossa campanha. A gente pretende contar com o Maurício Gomes de Matos, que tem feito um trabalho brilhante nesse sentido. E a gente acha que isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente for ver que nós temos mais de 40 milhões de rubro-negros, 9 milhões desses rubro-negros hoje estão no Rio de Janeiro. Mais de 30 milhões de rubro-negros estão fora do Rio de Janeiro. Então é fundamental que a gente trabalhe bem essas embaixadas e com isso mantenha, vamos dizer assim, a presença do Flamengo fora do Rio de Janeiro, que é onde o clube fica situado. Então é óbvio que sim, a gente considera a torcida do Flamengo o nosso maior patrimônio e a gente quer trabalhar sim com as embaixadas para a gente poder dar um retorno maior para esse grande e enorme, vamos dizer assim, ator desse processo como um todo, que é o sócio do Flamengo, que é o que torna o Flamengo grande. O que torna o Flamengo grande é a sua torcida, mais do que tudo. Sócio torcedor agora, o que pode ser feito para melhorar o programa sócio torcedor? Tem muita coisa errada, né? Tá, então vamos lá. Existem algumas questões do sócio torcedor que eu acho que a gente precisa discutir, que são o seguinte, operacionais. Existe na parte de tecnologia da informação, quer dizer, a gente vai ter que trabalhar melhor isso, porque isso tem atrapalhado muito o sócio torcedor, vamos dizer assim, no sentido de conseguir o seu ingresso, na logística dele, para poder obter o ingresso e poder ir aos jogos, entendeu? Tem a parte, vamos dizer assim, de atendimento ao sócio torcedor, em primeiro lugar, precisa modificar. Um segundo ponto que eu acho que também precisa modificar é que a gente tem discutido, não é simples, mas a gente tem discutido, a gente quer criar, vamos dizer assim, uma categoria de sócio torcedor talvez que seja mais acessível e que permita, vamos dizer assim, aquelas pessoas que possam, vamos dizer assim, nos jogos que tiverem menos demanda, poderem estar indo também como sócios torcedores e com isso a gente ter o controle dessas pessoas de tal forma que a gente tenha condições de dar a elas, vamos dizer assim, acesso a um certo número de ingressos que nós vamos querer reservar por jogo para aqueles que são os torcedores mais fiéis do clube. A gente tem a gente acredita que aquele torcedor fiel, aquele torcedor de Maracanã que vai lá, que faz parte da torcida, que grita, que incentiva o clube, ele é muito importante para poder
vamos dizer assim, aumentar o rendimento da própria equipe. E é por isso que a gente está querendo criar um mecanismo que garanta, vamos dizer assim, a esse torcedor fiel que ele tenha acesso a um certo número de ingressos a preço mais módico e com isso ele possa estar sempre, vamos dizer assim, participando dos jogos do Flamengo. Um último ponto, quer dizer, com relação a esse direito de voto, isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir com os demais sócios do Flamengo. Na verdade, hoje, essa é alguma coisa que a gente vai ter que discutir no Conselho Deliberativo do clube. Existem posições, a gente sabe, dentro do clube contrárias e tem posições favoráveis. Isso é uma decisão, em última análise, dos sócios do clube, mas eu enxergo sim a possibilidade de que, desde que pagando um certo valor e maior, em condições, vamos dizer assim, que a gente venha discutir, possa se abrir, por que não, que o sujeito tenha a possibilidade de votar, sempre lembrando, né, que para qualquer sócio do clube, e para o sócio torcedor também não seria diferente, no caso dessa emenda, vamos dizer assim, ao estatuto do clube for feita, né, que é necessário sempre que um período mínimo para que isto possa acontecer, ou seja, existe a necessidade de que o sujeito seja, mesmo em isto passando, vai ser necessário que ele tenha pelo menos um certo número de anos como sócio torcedor para poder votar. Isso não vai ser imediato, assim como como qualquer sócio do clube. Isso, inclusive, faz com que ele fique fidelizado, né? Claro, exatamente. Não fique aquele entra e sai, que a gente já observou que às vezes acontece. A maior reclamação do torcedor para ele não se tornar sócio-torcedor, né? A maior dificuldade é a questão de cartão de crédito, o boleto você tem que pagar tudo de uma vez só, você não pode pagar mensalmente. Você tem algum plano para melhorar essa situação da entrada do sócio-torcedor e até a compra de ingresso sem necessidade de cartão de crédito? Claro que tem. Tudo isso que você está falando e algumas coisas a mais que, vamos dizer assim, me levariam aqui a ficar falando, vamos dizer assim, alguns minutos aqui sobre esse assunto, mas que são, vamos dizer, porque tem várias nuances, várias coisas pequenas que eu acho que podem ser melhoradas. Mas uma coisa importante, a gente quer fazer isso, vamos dizer assim, ouvindo muito a torcida. A gente está querendo criar canais para poder ouvir a torcida, que eu acho que esse é um dos problemas também que a gente tem tido hoje dentro do Flamengo, quer dizer, os seus torcedores têm sido pouco ouvidos. Aliás, não só os seus torcedores, seus sócios também têm sido muito pouco ouvidos. A gente entende que a administração do Flamengo hoje ela é muito fechada, né? E essa foi uma das grandes razões pelas quais nós criamos essa chapa, que tem esse nome Unifla, quer dizer, Unidos pelo Flamengo, com, vamos dizer assim, praticamente todas as correntes, vamos dizer assim, organizadas, políticas organizadas dentro do clube, com exceção de uma, né? Porque toda vez que a gente chegava com alguma ideia, chegava com alguma proposta, queria falar alguma coisa, queria contribuir para o clube, os caras diziam o seguinte: olha, isso aí, nós não vamos fazer isso não e tal, e se você não estiver satisfeito, faça uma chapa, concorra e ganhe a eleição. E é isso que a gente está fazendo, quer dizer, a gente está aqui unindo o clube, tentando ganhar a eleição para poder transformar o clube. Lá atrás, na primeira gestão do Bandeira de Melo, o BAP foi a favor dos altos preços dos ingressos, né? Com frases como "vai quem pode", né? Queria saber o que você pensa sobre isso, como vai ser a precificação na sua gestão, caso seja eleito, se tem alguma situação para melhorar essa precificação dos ingressos. Excelente pergunta, excelente pergunta. Bom, mas para poder responder, ela me exige eu voltar um pouco no tempo e comentar a situação que a gente tinha em 2013. Em 2013, quer dizer, o clube faturava 212 milhões de reais, quando nós assumimos tinha uma dívida vencida, várias dívidas vencidas, e o Flamengo precisava, vamos dizer assim, honrar seus compromissos, né? Tornando-se assim um clube cidadão, quer dizer, aquele que paga as suas dívidas e tudo isso. E aí, quer dizer, na parte de bilheteria foi fundamental a gente tentar otimizar a receita da bilheteria. E a otimização da receita de bilheteria não passa necessariamente por ter o estádio cheio. E eu posso explicar para vocês como. Você tendo, por exemplo, um jogo que tem uma certa demanda, na qual, se você precificar o ingresso a preço médio, vamos dizer, de 100 reais,
você vai ter 40 mil pessoas, né? Então você está falando aí de uma receita de 4 milhões. Se você pegasse e pusesse, vamos dizer assim, a R$20, você teria... encheria o estádio, você teria 60 mil, mas você teria uma receita muito melhor, uma receita de 1.200.000. Então, naquela época, o que a gente procurava, o que a gente chama, o nosso principal objetivo era maximizar a receita do clube. Mas aquele era um momento que a gente estava vivendo, completamente diferente do momento que a gente vive hoje. Hoje o Flamengo tem uma receita que é quase 3 vezes isso, tá certo? E o nosso objetivo, tá certo? É tentar fazer com que o Flamengo ganhe. E a gente entende, quer dizer, que colocar o estádio cheio cria uma coisa que a gente chama um ciclo virtuoso. De que forma? É o seguinte, a torcida vai mais ao estádio, ela incentiva o time a jogar e com isso o Flamengo ganha e no próximo jogo a gente vai ter mais gente querendo torcer para o Flamengo. Então, eu diria o seguinte, a nossa função objetivo deixou de ser, entendeu? Ter a máxima receita possível de bilheteria para um jogo. E passou a ser ter sempre os estádios lotados para poder, vamos dizer assim, com isso incentivar o time e fazer com que o Flamengo ganhe. Landinho, eu queria saber se você já escolheu os seus VPs e se você pode falar para a gente quem vai ocupar qual pasta, né? É interessante a gente saber isso desde já. Nós já temos alguns VPs escolhidos e na verdade, já declaramos algumas dessas pastas, né? A gente já declarou, por exemplo, que o Cláudio Prakovnik, que na verdade que continuou o trabalho que eu e o Torches fizemos, vamos dizer assim, de 2012, aliás, início de 2013 até 2015, na área das finanças do Flamengo, quando a gente fez a recuperação das finanças. Lá estávamos eu e o Torches, eu cuidando do planejamento e do orçamento e o Torches cuidando especificamente da área financeira. E o Cláudio, que deu continuidade nisso, na área financeira, até meses atrás, onde ele saiu para nos apoiar. Então, a gente entende que é importante a gente continuar com esse processo e o Cláudio, inclusive, saiu da atual gestão e veio nos apoiar. A gente, por exemplo, entende que é muito importante no Flamengo nós termos um trabalho muito forte junto às confederações, às federações, aos governos. Hoje o Flamengo tem uma participação irrisória junto a todos esses órgãos e na verdade, ao contrário do que se deveria esperar, a imagem do Flamengo tá muito ruim e a gente acha que o Flamengo, junto a esses órgãos, e a gente acha que o Flamengo tem que usar o seu papel de liderança nesse processo. O Flamengo é obrigado a coordenar e, vamos dizer assim, liderar o processo de transformação do futebol brasileiro. E a gente está colocando, a gente já comentou isso, a gente está colocando o BAP, vamos dizer assim, para cuidar, vamos dizer assim, dessa vice-presidência, me ajudando, vamos dizer assim, nesse papel externo de relacionamento com outras áreas. A gente também tem uma área muito específica, que é a área, vamos dizer assim, do patrimônio histórico, né? Que tem sido feito um trabalho brilhante dentro do Flamengo, que já vinha sendo feito ao longo do tempo, e a gente vai poder contar, graças a Deus, com o Diniz, que vinha conduzindo esse processo e que também deixou a administração do clube, veio nos apoiar e ele vai dar continuidade a esse processo. Existem alguns outros nomes que a gente está estruturando, procurando, vamos dizer assim, identificar o potencial de cada uma dessas pessoas e o compromisso de tempo que essas pessoas vão ter realmente para poder se dedicar ao clube, para poder colocar, fora o nome que eu já falei, que é o nome do Maurício Gomes de Matos, né, para as embaixadas, que já vem fazendo esse trabalho das embaixadas, que é um trabalho brilhante, que ele vem sendo feito, e que é essa vice-presidência nova que a gente está criando dentro do Flamengo. Caso vença a eleição, quem será o seu CEO? Já está definido? Essa pessoa
volto a dizer, a gente já tem um consenso, ela também já está escolhida, só que eu acho que hoje, mais uma vez, quer dizer, comentando, existem pessoas que estão trabalhando dentro do clube e falar sobre isso aí é uma forma que a gente tem de desestabilizar a estrutura atual e é tudo que nós não queremos nesse momento, porque nós somos rubro-negro e queremos que o Flamengo seja campeão. Então, eu posso te dizer que essa pessoa já foi identificada, já está escolhida, mas a gente não vai querer falar em respeito à atual administração que está lá e que a gente torce por ela. É isso aí, porque a gente torce pelo Flamengo. Bem, Landim, a gente já teve uma situação, né, do Valim apoiar os protestos que aconteceram, né, no aeroporto, coisas que até culminaram para o lado da violência. Eu queria ver contigo o que você pensa sobre isso, se você acha que o protesto é válido, até porque muitas vezes acontece algum problema e o Valim já se posicionou favorável à questão do protesto. Vamos lá, vamos separar as duas coisas, César. A primeira coisa é o seguinte, meu amigo, quem se predispõe a ser presidente do clube, e aqui é porque o cara tem que entender que ele pode passar por um processo como esse. Agora, é o seguinte, não existe, isso é uma coisa que eu posso garantir à torcida do Flamengo, é que ela jamais será desrespeitada por mim, tá certo? Eu posso garantir para a torcida que eu jamais farei um gesto obsceno, eu jamais, vamos dizer assim, xingarei a torcida do Flamengo. Isso não existe. Eu tenho que entender que existirão momentos de tensão naturais, quer dizer, ao longo de um processo em que você fica como presidente, em que as pessoas vão estar ali extravasando as suas emoções. E as pessoas têm que ter, vamos dizer assim, inteligência emocional suficiente para poder ocupar essa função, tá certo? Esse é um problema que nós tivemos, tá certo? Agora, a torcida sempre vai ter o direito de se manifestar. Agora, é obviamente que também, quer dizer, de forma agressiva, a gente não pode concordar com isso. Quer dizer, isso não é a forma correta, mas ela poder se expressar, ela poder cobrar, isso faz parte do processo e é isso mesmo. Eu acho que a torcida tem que cobrar. É óbvio que tem limite para tudo, mas é natural que assim ocorra e essa é uma das coisas, quer dizer, que a gente mais precisa no Flamengo. É de fato cobrança. E se a torcida está cobrando tanto, é porque ela não está vendo, quer dizer, que a administração do Flamengo não está fazendo o seu papel, que era realmente o de cobrar. Quando o time passa a ter um péssimo desempenho e fica naquela situação, naquele comportamento de aceitar a mediocridade. E quando eu falo mediocridade é no estrito senso da palavra, que o Flamengo seja um time médio, ou quer dizer, isso não existe. Nós somos Flamengo, nós temos que liderar, nós temos que ser campeões. A gente não pode aceitar assim passivamente um mau desempenho. Esse é o ponto. Vamos agora para uma questão polêmica que foi a escolha das cores das chapas, né? Teve todo um problema ali de quem chegava primeiro na Gávea e tudo mais. A gente queria entender o que motivou essa briga pelas cores, o porquê disso tudo. Você acredita que escolhendo a cor azul você poderia ter mais votos? Como você explica essa situação e por que dessa briga toda pelas cores no Flamengo? Tá, então vamos lá, ótima pergunta, agradeço a pergunta, porque a gente tem a chance aqui, vamos dizer assim, de explicar para os sócios e para a torcida, vamos dizer assim, uma série de coisas. Bom, em primeiro lugar, o que eu quero lembrar é o seguinte, é que na primeira chapa azul, quer dizer, os candidatos da chapa azul éramos eu e o Valim. O Valim como candidato a presidente e eu como candidato a vice-presidente, né? Se a gente for ver as pessoas, na verdade nós entramos e está muito associado, a gente entende que estava muito associado à chapa azul, às pessoas do azul, quer dizer, a recuperação financeira do clube. As pessoas que não vivem o dia a dia do clube, que são sócios, mas que passam lá de vez em quando só e vão lá votar, eles de alguma forma dizem o seguinte, puxa, acho que pelo menos o azul aí fez essa recuperação financeira, então as pessoas não conhecem o dia a dia, as pessoas não sabem que quem fez a transformação da chapa azul somos exatamente as pessoas que estão conosco hoje. O aumento da receita foi feita fundamentalmente pelo marketing, que era o BAP na época e que está conosco. Quem controlou a parte financeira e fez a renegociação da dívida
era a área do planejamento e a área financeira, que éramos eu e o Tostes que estamos aqui nessa chapa. Então, no mínimo, o que a gente quis, vamos dizer assim, foi trazer ao debate, entendeu? Uma coisa que as pessoas, que a atual administração estava, de certa forma, tentando trazer única e exclusivamente para ela. Como se fosse ela que tivesse feito aquilo, e que não é a verdade. A verdade é que quem fez isso, quem reestruturou todo o processo financeiro do clube, fomos nós. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que as pessoas que eram os azuis daquela época, que começaram os azuis, éramos nós que estamos aqui. Era o BAP, era eu, era o Tostes e tudo. Eu era azul. O Rodrigo Dunche, que porra, é o candidato a vice-presidente na chapa, ele foi eleito pela Chapa Azul para o Conselho Deliberativo. Quer dizer, se a gente olhar as pessoas que estão ali, todas elas são azul. O Cláudio Prakovnik, que estava conosco, vamos dizer assim, na parte, ele era da Chapa Azul conosco e agora está nos apoiando também. Então, tem vamos dizer assim, uma grande quantidade de pessoas que fizeram parte do processo de transformação do clube, que estão conosco. E era isso que a gente queria, vamos dizer assim, colocar em discussão, para que aquele menos desavisado, que está menos envolvido com o clube e tal, chegasse lá na hora e fosse votar e dissesse, não, vou votar aí no azul, porque pelo menos o azul aí está fazendo... E a gente acha, por exemplo, que tem muito mais azul nessa história do que, por exemplo, na chapa atual. Onde, por exemplo, o Lomba, que está chegando agora, é o candidato a presidente, quer dizer, se juntou ao grupo e foi ser vice-presidente há cerca de um ano para cá. Se a gente for ver, o candidato a vice-presidente dele era da chapa amarela originalmente. Se você for ver o candidato lá da Assembleia Geral, também da chapa amarela e apoiador da chapa amarela, e de repente todo mundo é azul, tá querendo... Então é essa discussão fundamentalmente que a gente quis trazer à tona, porque aquela pessoa que não é envolvida no dia a dia do clube poderia pura e simplesmente ser enganada por aquelas pessoas por achar que eles é que fizeram esse processo de transformação e na verdade não foi. Então você acha que agora está mais justa a eleição? Seria assim? Não, eu acho que a gente utilizou o que estava lá, era o processo que estava estabelecido, que dizia que as pessoas têm que chegar lá com os envelopes, chegamos juntos, ambos solicitamos a cor azul, a comissão eleitoral definiu que essa cor ficaria de fora, uma vez que os dois chegaram juntos, e o que é importante dizer é o seguinte... é que a gente acha que a nossa cor, nós estamos muito satisfeitos com a nossa cor, porque a nossa cor é roxa e ela dá a demonstração do que nós somos na realidade. Nós todos somos Flamengos roxos, tá certo? A gente é Flamengo assim, todos nós temos assim aquela vontade enorme, entendeu, de ganhar. A gente é Flamengo roxo, tem uma paixão profunda pelo clube. Então a gente acha que essa cor tem muito a ver conosco. E olha aqui, ó, Flamengo roxo.